Vai ficar com muito. Gente, faz isso não, porque quem vai fechar a nota de vocês é ele. Então, assim, A nossa é Não, mas nós amamos nosso professor. não, ele é super top. Ele fala que na nota do real, Eu acho bom que seja mesmo. Ele não Não, mas ele tá falando isso. 2 dias, não, que é 2 dias de aula não dá comparação. Não tem jeito. Não. Tem que ser ele. Gente, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Deixa eu só ver se está gravando. Senão depois eu tenho que fazer tudo de novo. Tá gravando. Gente, vocês me ajudam. Se aparecer alguém aqui tentando entrar, vocês me falam, tá? Que às vezes eu esqueço. Bloqueio. Deixa não. Então vamos lá. Então nós vamos falar o tema, nós vamos falar dessa classe de medicamentos. E a sua aula sobre o anticoncepcional foi muito esclarecedora. Nós adoramos, porque o Bruno não esclarece. Eu vou fazer pergunta. É porque ele é um. Não, acho que não porque ele foi sem jeito, mas porque ele não entende, não, só como mulher. Não usa, né? Isso, entendeu? Não porque ele não tem conhecimento, não é isso. É porque ele não faz uso, então ele não entende. Eu até mandei a proposta de fazer uma oficina de anticoncepcional, método contraceptivo, pílula no dia seguinte. Eu mandei esse mês, vamos ver, vai ser pro ano que vem. Aí se for ter, aí vocês participam também, igual você que não. Nossa, só faltei 2 aulas. Não, mas tem o link, pode assistir depois, tá gravadinho. Não tem. Essa parte 6 esclareceu também. Lá no início você esclareceu a parte do anticoncepcional. É verdade. Essa foi exclusiva nossa. Foi brinde para quem estava aqui. Eu tive vontade de sair da sala, não entra nada. Chegou. Eu tenho certeza que para ele foi um conhecimento prático dele. Pode ser. Obrigado. Isso é importante. Eu falo, esse tipo de curso o homem tem que saber, porque na hora que chega lá na farmácia comprando pílula no dia seguinte, está tudo desesperado. Da farmácia, você vai ter mais esclarecimento que muitos farmacêuticos. É isso aí. Então vamos para a aula de hoje. Obrigada pelo carinho. E vamos então à aula de hoje, prescrição farmacêutica. O que é prescrição farmacêutica? Toda prescrição farmacêutica, ela está baseada nessa resolução aqui, ó, 586 de 2013. Tá vendo? Eu vou ler a resolução. Se tiver um domingo de manhã, que vocês não vão na missa, não vai na feira, tá chovendo, leiam. É uma leitura pesada, boa para dormir, mas é uma leitura assim, interessante. São leituras pesadas que você faz no domingo, tá? Em vez de ficar assistindo aqueles negócios rural que passa na TV, vamos ler a resolução, muito mais proveitosa, tá? O que ela dispõe essa resolução? Aprender sobre medicamentos isentos de prescrição. Por que, Tavani, que eu vou precisar aprender sobre medicamentos isentos de prescrição? São medicamentos que não precisam da receita do médico para vender. Então, vocês, como atendentes de farmácia, é aqui que vocês vão trabalhar. Tá? Por isso que é tão importante vocês entenderem e saberem, não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso.
tá? Popularmente conhecidos, MIPs, medicamentos indênicos de prescrição, ou OTCs. Geralmente usa mais OTC, que é a sigla em inglês, se eu não me engano. Tá? Então, OTC ou MIPs são medicamentos que a gente pode indicar. Sem receita médica. Sem receita médica. Então, é o que vocês vão trabalhar. Tá. Então, vamos falar um pouquinho da resolução. Ela autoriza o farmacêutico a prescrever medicamentos com finalidades terapêuticas, aqui, ó, para tratamento de doenças menores, cuja dispensação não exija prescrição médica. Então, isso quer dizer que eu vou poder vender antibiótico sem receita? Não. Vou poder vender Rivotril, escitalopram, fluoxetina? Não. Então, aqui a gente vai aprender quais medicamentos eu posso vender. E depois, por que isso é importante também? Porque depois, lá na frente, vocês vão ver com o Bruno, bem no finalzinho do curso, como organizar uma farmácia. Vocês vão ter uma ideia de layout e tudo mais. E quando eu falo de organização de farmácia, tem medicamentos que ficam fora do balcão e medicamentos que ficam dentro. Quais ficam fora? Os OTCs, os MIPs. São esses medicamentos que eu posso pôr para fora. Ah, Cláudia, e se eu me enganar e deixar para fora do balcão um outro? Se passar o fiscal, a farmácia leva muito. Por isso que é importante entender, tá? Então, vocês vão poder trabalhar, vão poder indicar esses MIPs sob a supervisão do farmacêutico, tá? Então, vocês que vão entrar. O Lucas pode falar isso muito bem. O que a gente faz quando entra na farmácia? O paciente te fala o que ele tem, você chega no farmacêutico e fala, olha, tá falando que tem isso, 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 o que eu posso indicar? Você pode indicar tal medicamento, tal medicamento, tal medicamento. Conforme você pega a prática, aquela classe de medicamentos, ele vai liberando você vender sem ele vai pegando a confiança com vocês, tá? E vocês vão poder o quê? Acompanhar a prescrição farmacêutica, vão entender um pouquinho desses medicamentos, o que pode, o que não pode, até ir pegando prática. Depois de um tempo, você vai ver o quê? A maioria dos medicamentos, a maioria das doenças são os mesmos medicamentos, vira rotina. Porque a maioria das pessoas tem as mesmas doenças, vocês vão ver, é muito corriqueiro que aparece na farmácia. Então, o que é a prescrição farmacêutica? É um farmacêutico, o paciente chega na farmácia, vai ser consultado pelo farmacêutico. O farmacêutico vai avaliar. Esse paciente, ele precisa de terapia farmacológica ou não? O que isso quer dizer? Às vezes chega uma pessoa e fala assim, olha, eu estou com uma dor nas costas, não sei o que, está muito mal. Às vezes, o grau que está, você fala, olha, se você fizer uma terapia, uma fisioterapia, vai ser melhor para você do que ficar entrando em Torcilax, Intralax, aquele tanto de anti-inflamatório. Nesse caso, o que é melhor para o paciente não é um medicamento, é uma outra terapia. A gente está lá para quê? Para promover, proteger e recuperar a saúde. É aqui que eu falo, vocês, farmacêuticos, a gente está para promover saúde, não é só venda de medicamento. A farmácia não é só um comércio, é um local de promoção da saúde. E vocês vão ver muitos casos, um exemplo, um idoso chega reclamando de dor no ouvido. Nossa, eu estou com um zumbido no ouvido, uma dor, não sei o quê. Primeira pergunta que você faz para o idoso desse, qual que é? O que o senhor toma? O senhor toma captopril? 80% dos casos eles tomam. Captopril, o principal efeito colateral, zumbido no ouvido. Adianta eu passar um remédio para dor de ouvido para ele? Não, eu tenho que falar, o senhor tem que procurar seu médico, porque é esse remédio que vai causar essa dor de ouvido. Vai ter que trocar. Tem algumas pessoas que tomam captopril e não sentem nada, mas é um efeito colateral muito frequente.
alerta esse tipo de coisa para poder passar para os nossos clientes, tá? Por quê? Promover saúde. E quando a gente faz isso, a gente evita a automedicação. Porque tem gente que vai na farmácia que acha que é feira. Pega a sua cestinha, fala, gostei desse, sai daí, isso é novo. Tem gente que fala desse jeito, esse medicamento é novo, eu vou tomar. Gente, eu vou experimentar. Gente, pelo amor de Deus, a nossa função é evitar isso, tá? Medicamentos são ótimos, funcionam, mas precisam de orientação, tem que ser usado com cautela. E quando a gente evita que as pessoas façam isso, na verdade a gente está até mesmo contribuindo com o governo. Por quê? Pessoa que se automedica pode ter muitos problemas de saúde. Para onde que elas vão? Para o hospital. Hospitais, UBS, Janjão. A gente economiza tempo, desafoga o sistema único de saúde. Por isso que tem tanta farmácia, por isso que tem gente que só vai na farmácia. Tem gente que pode estar morrendo, vai na farmácia, mas não vai no médico. Então é muito importante a gente ter esse acolhimento, entender esse paciente, tá? Então lembrem-se, vocês como atendentes, o farmacêutico que está lá para ajudar vocês, ele vai dominar o conhecimento teórico. Ele entende o que faz mal para o estômago, o que ele vai estudar as patologias. Com o tempo, nada disso o farmacêutico tem. Vocês também. Só que aí, o quê? Sentar, vamos estudar. O que mais tem na farmácia? Ah, parece muita gente com artrite, artrose. Na farmácia que eu trabalho tem muito. Ah, então eu vou me aprofundar nisso. Saber como é que funciona, o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, quais são os tratamentos, o que acontece se eu abandonar o tratamento. Eu preciso ir me aprofundando nisso, tá? E o farmacêutico, ele só pode prescrever os MIPs ou os OTCs, né, aprovados pela OMS, tá? Para sintomas de males menores. Na prática, é assim? Acaba que não é bem assim. Mas o que eu posso falar para vocês? O que vai orientar? Isso aqui, ó. Você olha para esses medicamentos. Todos esses aqui, você pode indicar. Ah, tá, mas como é que eu sei? Eles não têm tarde. O que tem tarde aqui é a febre genérica. Mas eu posso indicar. Agora, nesse aqui, tudo dela sobre prescrição médica. Então, esse. Na teoria, esse não é. Na prática, a única coisa que não se vê são os controlados mesmo, tá? Mas para vocês, o que eu falo? Esse aqui a gente tem que dominar muito bem essa classe, tá? Que são os que ficam fora do balcão, são aqueles que as pessoas podem pegar no balcão. Esse tipo de medicamento, com venda sob prescrição, sempre confiram com o farmacêutico. Tá? São medicamentos que podem ter efeitos colaterais mais graves, que precisam de um pouco mais de cautela na hora da administração. Então, precisa desse cuidadinho extra, tá? Aí tem esses outros, que é venda com retenção de receita. Esse aqui não tem jeito, só com receita médica. Tá? Então, vamos lá. Quais são os MIPs ou OTCs? É aqueles que ficam para fora, tá? E se vocês pegarem o livro de vocês, no capítulo 8, no capítulo 8, tem uma tabela super legal, gigante, de 3 páginas, com várias classes terapêuticas, que são classes que vocês podem indicar, que vocês vão trabalhar. Tá, Vânia, eu preciso saber todas essas? Os principais técnicas. Então, nós vamos falar de algumas hoje e entender essas patologias. São as mais comuns aqui que eu selecionei, tá? E eu falo que são mais parecem isso. Primeiro grupo, antiacneico tópico e adstringente. O que isso quer dizer? Tratamento de acne, acne vulgar, rosácea, espinhas.
Tem alguma restrição nessa classe? Retinóides. Retinóides são aqueles que você passa, não sei se vocês já usaram, você tem que usar à noite, que ele causa manchas se você sai do sol, a pele geralmente descama. Esses são mais fortes, tá? Então, só com orientação do farmacêutico mesmo. Quais são desse grupo? Os afinados da vida, tanto creme como sabonete, são medicamentos, são dermocosméticos, na verdade. Vichy, isso aqui é ótimo, é caro, mas é maravilhoso, ele é bem claro. Ele limpa a pele super profunda, você usa ele, ele clareia a pele. Ele não tem nada para clarear, mas ele limpa tão profundo que até clareia a pele. Não, é mais de limpeza mesmo, cravo. É, limpeza diária, sabe? Isso, quem tem muita espinha, é ótimo, viu? É caro. Mas assim, você fica com a sensação que passou house na cara, porque fica super fresco. É uma delícia, muito bom assim. O que mais? Adstringentes, loções adstringentes, para pele oleosa e acne. Tá vendo? Quais são os principais cuidados que eu tenho que ter com essa classe? Primeiro, lembrar que, vocês já viram isso, se eu não me engano, em cosmético. Diferença de adstringente e tónico. Vocês já viram? Chega uma pessoa com a pele cheia de espinha, fala, ai, estou precisando passar alguma coisa. Por que um tônico antes de ver? Você vai vender um tônico ou você vai vender um adstringente? Vai vender um adstringente. Tá? Adstringente, ele ajuda a fechar os poros e limpa. O tônico é para quem tem pele seca. Tá? Então, primeiro cuidado, a primeira coisa que eu preciso saber. Pele oleosa, eu tenho que usar coisas adstringentes. Segundo detalhe, acnesil, por exemplo, que eu posso estar utilizando para espinha. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com esse tipo de medicamento? Eles são pomadas. Qual que é a indicação que eu tenho que fazer? Eu vou vender um produto desse, o Acne Clean também, apesar que o Acne Clean ele tem antibiótico, precisa de receita. Tem o Epidu, mas o Epidu também é muito caro. Pode ser vendido sem receita. O que eu preciso ter cuidado com esses três, então? Você vai vender? Primeira coisa, você vai passar à noite, vai passar só sobre a espinha, porque eles ressecam muito a pele. Se passar em tudo, a cara inteira vai criando uma borracha. Então, você vai passar só em cima da espinha. Quando que você vai passar? Meia hora antes de dormir, quando você não vai mais assistir televisão, mexer no celular. Sim, quem trabalha com computador tem que usar protetor solar do mesmo jeito, queima. Vou passar meia hora antes, né? Por que meia hora e não 5 minutos? Senão eu vou dormir e vai ficar o creme no travesseiro. Tem que dar um tempo para a pele absorver. Passei, acordei no outro dia cedo, lavo bem o rosto e faço protetor solar. Se a pessoa vai ser de dia, vai manchar a pele inteira. E essas manchas é difícil de sair. Então tem que dar essa orientação. Você vai comprar um desse aqui? Tem protetor em casa? E são as velas casadas para essa infecção de pele. Tem esse aqui, você tem que levar um que tem protetor. Se você não tiver, você leva, porque senão vai manchar sua pele. Aí você dá toda essa orientação, porque senão você vai ter problema, você vai resolver um problema e vai criar outro. Acaba com a espinha, mas fica com a mancha. Então eu tenho que dar essa orientação. Acnases, mesma coisa, tá? A diferença é que o sabonete é mais adstringente mesmo. Mas foi usar produto para pele? Protetor solar, tá? E como que funcionam os cravos e as espinhas? Isso é super interessante, a gente precisa entender. Aqui, um pedacinho da pele. Aqui eu tenho pelo normal. Todo pelo, seja cabelo ou pelo do corpo, na raiz dele eu tenho glândulas sebáceas. O que são as glândulas sebáceas? Tudo produz sebo, produz gordura. Em alguns casos, principalmente quando eu faço depilação. Não arranco o pelo da raiz, fica aquele topinho. O que acontece?
começa a haver proliferação de bactérias. Por isso que aquele que a gente viu antes, esse aqui, ele tem antibiótico. Quando a pessoa está com muita espinha e aquelas com pus muito graves, vai ficando feio mesmo. Tem que entrar com antibiótico por causa disso aqui, ó. É bactéria. Tá? Elas vão proliferando. Quando eu tenho só, ela não rompe aqui, ó, não causa inflamação, está mais controlado, é o claro. Tá? Um outro caso, arranquei o pelo, não tem mais pelo, mas começa a juntar sujeiras da pele mesmo. E é preta, não tem proliferação de bactérias, tem só sujeira. Só o sebo e mais alguma outra sujeira da pele natural. É o correndão, é o traço. Mas, para muitos casos, a proliferação de bactéria aumenta, inflama, fica vermelho, e pode inflamar mais, fica dolorido, às vezes abre, né? Fica com pulso. Aí eu preciso de um tratamento com antibiótico nesses casos, tá? Espremer, eu devo espremer? A grande pergunta da estética. Você não deve. Se você for espremer, você tem que fazer isso com a primeira, a mão limpa, esterilizar tudo bonitinho. E se você for fazer uma limpeza de pele, ela vai espremer. Só que depois elas passam aquele choque. Não sei se alguém já fez. Porque, ó, se eu tirar isso aqui, mas ficar aberto, vai encher de novo. A nossa pele tem bactéria. Então, quando a gente vai fazer a limpeza de pele, ela usa o produto que fecha. Então, fica limpo, eu fecho, acaba com a espinha, tá? E nós temos alguns exemplos, ó. Casos assim mais graves, tem que entrar com a dacliniquina, com antibiótico. Lembrar que eu preciso estar sempre alertando, falar que não é só isso. Como muitas vezes a espinha está associada a glândulas sebáceas, controlar a alimentação, evitar coisa gordurosa, coisa que produz mais cedo, que estimula, tá? E o que mais? Algumas coisas que eles podem te perguntar para vocês. Rocutan. Alguém aqui já ouviu falar? Rocutan, você já ouviu falar de tudo, você não serve. Você já ouviu falar de tudo em farmácia. Rocutan, o que é? É um medicamento excelente que você vai usar para eliminar a espinha. Ele é muito bom, muito, muito bom. Hã? É o genérico. Como funciona? Ele só é vendido com receita médica, ele é muito bom. O efeito dele dura em torno de uns 2, 3 anos, tá? A pele da pessoa, até quem tem, sabe aqueles buraquinhos de quem teve muito cravo e ficou buraco? Ele ajuda a eliminar aqueles buracos. É ótimo. Tá vendo? Então vamos indicar para todo mundo? Não. Por quê? Ele é muito agressivo, ele acumula no organismo. Quem faz uso de Rocutan, se engravidar, o bebê nasce com uma formação. Você tem uma base do quão forte ele é. Mas então, você mais da prevenção. O efeito dele sim, mas a indicação, se eu vou fazer um tratamento, preciso ficar pelo menos 1 ano depois do tratamento sem engravidar. Isso ainda pode afetar o bebê. Então, você tem que assinar um termo, se for usar esse medicamento, que você está ciente de todos os riscos e que mesmo assim você quer tomar. Tá? Trinca tudo a boca, resseca tudo. Todas as suas glândulas de sebo ressecam. Então, a gente fica com o olho seco, boca trinca de dar no sangue, tudo. Os efeitos colaterais são muito fortes. Eu acho que não compensa. Se for para ser assim, antes de tomar um anticoncepcional, se não tiver nenhum problema de circulação, do que entrar em Rocutan. Tá? Vamos para outra classe. Antisseborreicos. Para que serve? O que isso quer dizer? Autenticação para caspa, dermatite seborreica e oleosidade no modo geral. Como que eu vou saber se a pessoa tem ou não isso aqui, tá, Vânia? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É isso aqui que a gente vai ver. Muito comum. Você vai
pessoa vai falar assim, ó, aqui no meu couro cabeludo está descascando. Geralmente tem dois tipos. Um que é só na extremidade, e tem outros que ficam dentro mesmo do cabelo, tá? O que mais? Dermatite de contato. A pessoa começa a ter uma alergia devido a contato com alguma coisa. Pode ser aliança, anel. Tem gente que tem do colar, fica certinha a marca do colar na pele. Tem pessoas que ficam em regiões específicas, como o cotovelo, começa a ser feridinhas mesmo. E aqui, a dermatite seborreica na sobrancelha também é comum você encontrar isso aqui. A dermatite seborreica vai estar associada a pelos. Então, geralmente, dá na cabeça e na sobrancelha. Tá? Então, quais são os medicamentos utilizados? Principais que eu posso indicar: Medicasp, calamina com zinco, e esse aqui que eu acredito de todo mundo que é o mais barato, cetoconazol. Cetoconazol, ele tem vários tipos, tem comprimido, tem aquele ali é o shampoo. Então, como é que você indica? Ó, você vai lavar a sua cabeça 2 vezes na semana, 3 vezes na semana com esses shampoos, tá? Todos esses 3 aqui são shampoos. Tá, nesse shampoo, então eu vou passar no couro cabeludo, lavar normalmente como se fosse qualquer outro shampoo. Vai ressecar o cabelo? Vai. O cabelo vai ficar crescendo no palho? Vai. Mas é o tratamento, tá? O shampoo de cetoconazol também é muito utilizado quando a pessoa tem aquelas manchas brancas, principalmente nas costas. Que a pessoa, geralmente, quem tem dermatite seborreica, oleosa, tem esses problemas no couro cabeludo e nas costas. Oi, o que é a sala da banho? Eu acho que é pra lá. Pra lá, que é a sala do grupo. Vai ter umas manchas brancas na pele. Principalmente na região das costas, porque onde você lava o cabelo, escorre. Você pode pegar o shampoo e passar direto na pele. É melhor que o creme. É o antimicótico. Por quê? O que a gente vai ver? A dermatite seborreica, ela está muito associada a um fungo mesmo. Por isso que é utilizado o cetoconazol, tá? E quando eu tenho esse tipo de alergia? Essa, aparece muito em bebê também. O que eu vou utilizar? Betamethasona com ácido salicílico. Mas esse aqui tem a tarja vermelha. Então, para eu indicar esse aqui, eu converso com o farmacêutico antes, tá? Mas esse aqui é excelente, a betamethasona com ácido salicílico. Vai pegar toda essa parte de dermatites e tudo mais. Tá, Vani? E aquela dermatite seborreica que aparece no recém-nascido, aquelas crostinhas, não sei se vocês já observaram, branquinhas que aparecem. Gente, criança, principalmente menor de 2 anos, só pediatra, tá? A gente não faz medicação, não dá medicamento, só o pediatra. Certo? Então vamos lá, fazendo outras classes terapêuticas. Aí nós vamos passar para as alergias, antistamínicos. Esse aqui despeita na farmácia, é uma das classes mais vendidas. O que é uma alergia, primeiramente? É uma resposta exagerada do sistema imune a um invasor. Tá? O que pode ser esse invasor? Pode ser a picada de algum inseto. Tem gente que pica, vai inflamar normalmente, mas tem gente que se picar, o negócio toma uma proporção gigantesca. Que ela tem alergia. Tem gente que tem alergia a pólen, alguns medicamentos, então a gente pergunta muitas vezes se tem, alguns tipos de alimentos, animal costuma dar muita alergia, gato, cachorro, tem gente que tem alergia à luva de látex, é aquele pozinho que fica dentro da luva, tem gente que acaba moscando inteirinha por conta desse problema. Então, parece, mas não é. É ácaro. É o quê? Ácaro.
Sabe quando você vai naquela casa que ficou fechada há muitos anos, você aluga aquele rancho que tá aquele cheiro, você espirra a noite inteira, é esse bichinho aqui, é o ácaro. Mas ele é minúsculo, a gente não enxerga, pode ficar tranquilo. Tá? Hã? Não, antígeno é o nome na imunologia para qualquer coisa que causa alergia. Antígeno é qualquer coisa que causa alergia. Isso. Então, por exemplo, o pólen é um antígeno. Ele vai ser invasor no meu organismo, ele vai me causar alergia. Então, é um termo específico da imunologia. E quando eu tenho um processo alérgico, como que ele funciona? A gente vai passar por cima para vocês terem uma ideia do porquê que chama antistamínico. Podia ter qualquer outro nome, né? Antialérgico. Mas por que antistamínico é o nome dele? Porque aqui a gente vai falar da histamina. O que é histamina? Vamos lá. Vamos supor que você, por algum motivo, tem uma lesão ou alguma coisa. Seus macrófagos, que é uma célula do seu sistema de defesa, ele começa a liberar uma substância que vai chamar outras células de defesa. Qual que é essa substância que ele libera? A histamina. Quando o macrófago libera a histamina, chega a galera toda. Todas as outras células de defesa chegam também, tá? E qual que é a função da histamina? Como é que ela consegue chamar o pessoal para a festa? Ela dilata os vasos sanguíneos. Então, pensa que os vasos sanguíneos normalmente, eles são igual no desenho, são bem fechadinhos. Porém, você pensa que tem o sangue, não tem? E aqui eu tenho meu músculo. Quando eu tenho sangue, eu coloco os meus músculos, um do lado do outro. Tá vendo? Você fez um espaço. Não fez? E esse espaço existe. Tá? Então, aqui dentro, eu tenho sangue com meus glóbulos vermelhos. Alguém lembra qual que é a função dos glóbulos vermelhos? Das hemácias? Tá. Qual que você acha que é a do vermelho? Eu acho que é vermelho. Para que serve? É umidade. É o branco. Eu? Os glóbulos brancos também estão aqui, tá? Eles são maiores. Os glóbulos brancos eles são bem maiores que os vermelhos, tá? Então vamos lá. Função das hemácias, transporte de oxigênio. Ele leva oxigênio e leva embora CO2. Certo? Onde está esse CO2? E onde que ele tem que levar esse oxigênio? Para todo lugar. Certo? Mas ele está dentro da corrente sanguínea. Então, dentro do vaso, tem pequenos buraquinhos bem minúsculos, que é por onde faz essas trocas. Tá? Então, eu preciso levar o oxigênio, o O2, até por longe. Tá? Quando eu tenho alguma coisa que atiça uma alergia, que é o ponto inicial de uma alergia, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um vaso sanguíneo que tem perto da região do meu nariz. Eu tenho alergia a pelo de gato. Cheguei numa casa cheia de pelo de gato. O que vai acontecer? Nos glóbulos brancos, o que eu mais tenho circulando são macrófagos.
Esses nomes vocês precisam preocupar. Vocês precisam saber. A primeira coisa, eles vão liberar histamina. Isso. Eles vão liberar histamina. O que a histamina faz? Esses buracos, pelo menos. Essa é a primeira coisa que a histamina faz. Aumentou o buraco. Você concorda que o sangue que está aqui, ele vai se lavar mais? Então vai ter um inchaço. O que mais que acontece? Dilatou os vasos sanguíneos. Vai ter inchaço, facilita outros glóbulos brancos, outros amigos dos macrófagos chegarem. Para combater, ele acha que tem alguma coisa que vai me causar uma doença. E ela começa a ter uma reação exagerada. É onde eu começo a espirrar, o nariz escorre demais. Por quê? Eu derramo muita água, né? Na corrente sanguínea. Tá? Então, esse é o princípio. Então, tudo que eu tenho na alergia, coceira, também é uma reação da histamina. Então, a coceira, o espirro, o inchaço, principalmente quando tem picado, a gente vê esse inchaço muito pronunciado. Como incha, começa a liberar muita água, começa a pressionar os nervos, essa pressão da água que saiu dos vasos sanguíneos, que eu sinto dor, que começa a pressionar os nervos, eu sinto dor. Tudo isso é relacionado à ação da histamina, tá? Ai, gente, eu não entendo por que ele faz essas coisas. Eu não posso fazer isso. Então, não tá indo. Quem tá online tá vendo. Oh, agora sim. Não, mas aí eu coloco aqui. Pronto. E o que é um anti-histamínico? Né? Ele não deixa a histamina fazer o serviço dela. Vocês já ouviram falar de modelo chave de fechadura? Agora eu não vou dizer. Vou usar uma parte branca da outra. Vamos lá. A gente sabe que a histamina vai fazer esse trabalho todo, né? Ela vai causar um tanto de problema no organismo. Tá. Como é que ela funciona? Ela chega lá no vaso sanguíneo, tem uma molécula. A molécula é assim. Qual que é o modelo da histamina? Essa é a histamina. Esse aqui é o receptor de histamina. O que isso quer dizer? A histamina tem que ligar aqui para dilatar vaso, causar coceira, fazer tudo que ela tem que fazer. Isso aqui é o que normalmente acontece. As cientistas, muito se perguntam, mas eu não quero ficar, eu não quero ter todos os efeitos da alergia, eu não quero ter coceira, dor, inchaço, tudo mais. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer uma outra molécula. Como que é essa molécula?
Essa aqui é o histamina. Quando eu tomo a histamina, ele vem no receptor correndo e deixa a histamina aqui no plano dele. Ele ocupa o lugar. Aí eu vou ter o efeito? Não vou ter. Porque ele liga aqui, mas ele não causa os efeitos. Então ele só serve para ocupar o espaço da histamina e a histamina não contato aqui. Tá. Essa histamina ela vai funcionando? Ela fica circulando no tempo até ela ser degradada. Ela fica lá procurando o receptor. Mas ela é expelida. Ela tem que ser expelida de uma forma. Ah, não, o organismo reabsorve. Ah, Quebra ela, não reabsorve, como se ela fosse um alimento. Tá? O organismo vai quebrar e vai absorver ela novamente. Ela fica lá, de boa, vendo se acha alguém disponível. Por isso que eu tenho que tomar outra dose de antistamínico. Geralmente, quando você tem alergia, você não toma um comprimido só. Você vai tomando. Por quê? Porque esse aqui, daqui a pouco, ele desgruda. Porque a histamina pode desgrudar. Eu tenho que ir tomando para manter todos os receptores ocupados para a histamina não desgrudar. Então, quer dizer que a histamina liga é onde você tem a reação alérgica. Hã? É assim. Repete, eu não ouvi. É tipo, vamos supor. Tá. Daí vem a histamina e encaixa ali no receptor. Aí você tem, tipo, os efeitos, tipo, reação antialérgica. A reação alérgica. A histamina faz a reação alérgica. O anti-histamínico, o anti-alérgico, ele só serve para não deixar a histamina. Aí você vai ter um inchaço, coceira, ou seja, da alergia. Tudo isso, por causa da histamina. Isso. Esse modelo aqui, ó, é o modelo chave e fechadura que a gente fala na farmacologia. Então, 90% dos medicamentos funcionam assim. Esse sistema, um encaixa no outro e tem ação. 90% dos medicamentos funcionam. Tá? Isso. Então vamos lá. Para que servem os antistamínicos? Alergia, coceira, prurido, coriza, rinite alérgica, urticária, picada de inseto, ardência, ardor, conjuntivite alérgica e dermatite atópica. Tá, mas posso indicar qual que é a única restrição? Corticoide. Corticoide, na minha opinião, devia ser controlado. Prednisona é corticoide. Isso. E adrenérgicos. Vocês já ouviram falar que a pessoa fechou a glote, teve que aplicar adrenalina? São coisas que aceleram até o coração. Então, a gente não trabalha com esse tipo de medicamentos, tá? Vamos lá, vamos para a primeira geração. Foi os primeiros fármacos desenvolvidos. deixa eu lhe cortar um segundo. A parte do desloratadina com loratadina, que é uma molécula que está. Mas qual a diferença entre os dois? Loratadina e desloratadina. Prednisona. Não, prednisona e prednisolona é uma coisa, loratadina e desloratadina é outra. Tá, em relação à loratadina. Tá, loratadina e desloratadina. Quando eu fabrico um medicamento, eu fabrico assim, 2 medicamentos. Eles são iguais, não são? Sim. Eles se sobrepõem? Não. Eles não sobrepõem, os deles são do lado opostos. Eles são idênticos, mas eles não se sobrepõem. Então, um vai ter efeito e o outro não vai ter no organismo. Tem casos que os dois têm efeito, mas na maioria das vezes não tem efeito e o outro não tem efeito. Na loratadina, eu tenho esses dois juntos. Na desloratadina, eu tenho só o que tem efeito. Já é uma molécula avançada. Sim. Não precisa de fazer um grupo para fazer efeito. Ela faz efeito mais rápido, o efeito dela é prolongado e tudo Por mais. isso que para uma criança, a parte infantil, desloratadina acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor. O que mais? Agora, prednisona e prednisolona. Eu sempre confundo, mas um vai transformar no outro dentro do organismo. Então, um vai ter efeito mais rápido. Isso. Porque um vai transformar no outro, então quando eu tomo o já transformado, eu vou ter efeito mais rápido. Tá?
Então vamos lá. Quais são os antistamínicos clássicos? Primeira geração. Todo mundo já tomou alguma vez na vida. Polaramine, ixizine, fenergan. Promethazina, hidroxizine, desformiramina. Os nomes são horrorosos, mas o efeito é maravilhoso. Principal efeito colateral dessa classe aqui: sono. Gente, chegou feriado, vocês querem dormir direto, toma um comprimido de polaramine, você vira. Meu sono pode pensar. O que mais? Por conta do sono, você vai ter diminuição da concentração, alteração da memória, boca seca, visão turva, retenção urinária, aumento do apetite e ganho de peso. Mas o principal, sono. Então, vender um polaramine, sempre avisa. Polaramine, se você entendendo, esse medicamento dá sono. Tipo, pessoa, dependendo do serviço, né, igual dirige máquina, esse medicamento não pode trabalhar não, você vai dormir. Ou não tem jeito. Essa é a primeira geração. Segunda geração, tá? Quais são o grande que é dessa segunda geração? Eles quiseram desenvolver um antialérgico que não causasse sono. Que é o que, por exemplo, loratadina e desloratadina. Elas não dão insônia. Elas tiram sono, né? Porém, nessa ânsia de tirar esse efeito colateral, apareceu outro. Exemplo, dor de cabeça, insônia, agitação, taquicardia, acelera o coração, glaucoma, problema na vista e ações prostáticas, afeta a próstata. Então, nós saímos de alteração de memória, concentração, boca seca, aumento do apetite, ganho de peso, para glaucoma, alterar coração. Então, assim, fármacos de segunda geração, que são esses aqui, eles são mais seletivos. Eles geralmente diminuem a alergia numa velocidade muito mais rápida. Porém, eles têm efeitos colaterais significativos também. Tá? Não é porque é de segunda geração que é ótimo, não. Tão rápido quanto alergia. Exato. Mas, gente, se você tomar um Alegra é um pouquinho mais caro que todos esses aqui. Alegra e a Bastel, isso também é caro. São medicamentos caros, mas você toma um Alegra. Menina, é você tomar, o negócio funciona. É maravilhoso, de alergia. Então, ó, Alegra, que é o fexfenadil, já tem genérico? Sim. Tem genérico. Evacina não tem. Não, ele é só referência. São referências. Evastel, que é o mais caro. Ele é uma molécula conservadora, junto com reactina. Como é que chama? Reactina, não lembro qual é o ativo do reactina. Não, na minha época não pode, já tô ficando velha. Nossa, gente, é triste, você vai, é a hora que você vê assim, os cabelos brancos, tá assim. Depois não. Depois a gente vai ter o Desalex, que é a desloratadina, e o Claritin, que é a loratadina. A loratadina, 95% é genérico, vocês vão vender, tá? Cetirizina. Não é que tinha cetirizina tinha. Mas era outro nome, o de referência, eu acho. E a desloratadina usa muito, como é que chama? Da Axê, não é o Desalex, é o... Você lembra o nome? Um da caixa vermelha? Enfim, tem um outro que é mais comum que o Desalex, tá? Que é referência também. E depois a gente vai ter os associados, onde eu tenho um fármaco antialérgico associado com alguma coisa que vai diminuir geralmente a coriza. Exemplo, Claritin D. Eu tenho a loratadina com pseudoefedrina. Desalex. Não, mas já? Exalex. É esse aí. Outro exemplo, Decongex. Decongex vem demais, não vem? Demais, é muito bom também. Eu vou ter a desfarmiramina com a fexfenadina. Então, não.
Fenilefrina. Então, ele também é um conjugado, tá? Quais são os efeitos colaterais aqui? Nesses casos, esse aqui, coloratadina, eu não vou ter sonolência. No decorrer eu tenho um pouco, tá? Mas eu vou ter os efeitos misturados. Taquicardia, sonolência, nervosismo, tontura. Algumas pessoas têm um pouco de náusea. Mas ainda é mais eficiente, o pessoal opta por ele. Porque eu vou ter o efeito antialérgico mais alto que vai diminuir a coriza. Exatamente. Só que esses aqui eu não tenho paracetamol ou dipirona, tá? Eu vou ter só o antialérgico com álcool para diminuir a coriza, com fenilefrina, pseudoefedrina, vai ser geralmente esses as associações, tá? Sim, são as mais comuns. Aí eu tenho tópico. Tópico eu tenho Rinolastim, que ele é para o nariz específico. Depois eu tenho Pantanal S, que é colírio, para quando você está com conjuntivite alérgica. Tenho esse, o Gladitem, que é pouco vendido. E esses dois, creme de polaramina e fenilefrina. Para cada de inseto, deixei ótimo. Mãe pode falar isso sempre. Tem o polaramina em creme em casa, vai picadinha de inseto, principalmente quem tem filho que está engatinhando, indo no chão. Não, eu tô em tudo. Em todos. Esse site tem, ele é colhido também? Ele é colhido. Só que é pouco vendido ele. Agora, isso a gente viu sobre antistamínicos, antialérgicos. Vende muito. Então, se eu fosse falar, gente, do que a gente viu até agora, foque em antistamínico, tá? Para vocês se aprofundarem, porque vende bastante. Sai muito. Você ganha muita confiança do cliente quando sai dele. Aqui, a gente vai para a parte feminina. Antissépticos urinários. Quem for trabalhar, gente, não é preconceito, mas é uma realidade. Quem for trabalhar em farmacêutica, tem muito isso aqui. Grandes redes, geralmente as mulheres ficam mais tímidas para ir buscar isso aqui na farmácia. Para que serve um antisséptico urinário? Qual é a indicação? Quando a mulher está com dor, ardor ou desconforto na hora de urinar. Tá? Quais são os principais medicamentos? Pirídeo, Urovit, que é o similar, é o mesmo princípio ativo, e o Cisteto. Tá vendo? Como que eu vou fazer a indicação? Vai chegar uma mulher falando assim, olha, eu quero alguma coisa para cistite. Ou senão ela vai chegar falando assim, olha, eu quero alguma coisa para infecção de urina. Você vai falar assim, como é que está a urina da senhora? O que a senhora sente? Senhora, mas pode ser moça, qualquer idade. Assim, quando eu vou fazer xixi, arde muito. Tá com corrimento? Ela vai falar assim, olha, se tiver um corrimento, fala assim, tá com um corrimento meio amarelo, vai falar, o cheiro tá forte? Tá. Olha, então a senhora tem que procurar um ginecologista, vai ter que entrar com antibiótico. Então, corrimento com cheiro forte e cor, antibiótico. Outro caso. Oi, filha, eu preciso de um remédio. Como é que tá ardendo? Tá com corrimento? Tá, mas é um corrimento branco. Tem cheiro? Não, não tem cheiro. Então, a gente vai passar pirídeo ou cisteto. Pirídeo. Um comprimido de 8 em 8 horas, se for de 200, tá? Principal coisa que a gente precisa alertar esse paciente, vai mudar a cor da urina. Um fica roxo, o outro fica azul, uma coisa assim, né? Laranja, isso. Vai alterar a cor da urina. Então a gente tem que avisar para a pessoa não assustar. Cisteto, você toma 2 comprimidos. Qual que é o grande problema? O pessoal toma um comprimido só. Para 2 comprimidos. Você pode tomar, se estiver muito forte, mete 4 em 4 horas. Tá? Aqui, gente, vende muito. O que esses medicamentos aqui vão fazer? Eles vão limpar só o canal da urina.
Você vai tomar e vão limpar de dentro para fora. Se for uma infecção que está bem no comecinho, eles tiram. Mas tem que ser tratado bem no início. A parte renal, né? Vamos vezes para provar comigo na parte da urina. Porque limpa. A urina começa lá, né? Então, vai limpando tudo. Mas no caso, principalmente das mulheres, a gente vê um desconforto e geralmente, se você não tratar com esses, vai ter que usar aquelas pomadas intravaginais, vai ser mais desconfortável. Então, o primeiro passo é isso, tá? O que mais que a gente tem de antissépticos vaginais? Aí que a gente vai para os focos. Lucretin foi nessa sala que eu comentei desse? Foi nessa sala. Gente, esse remédio, ele tá, a última vez que eu vi, estava uns R$80, não sei quanto está hoje, ele é caro. Mas é maravilhoso. São 20 pozinhos, igual o que suco. Vem 20. Geralmente é um pó para cada 1 ou 2 litros de água. Você vai fazer banho de assento. Eu acho um absurdo, até hoje, com a evolução tecnológica que a gente tem, ainda existe banho de assento. Mas é muito eficiente. Se a mulher está com ferida vaginal, alguma coisa machucada, Lucretin. É caro, mas é muito eficiente. 2 litros de água. Vai ser para 1 ou 2 litros, eu preciso confirmar na rua. Mas vai ser essa base, tá? Então, na hora, confirma quanto de água que vai e avisa essa mulher. Dependendo de como estão essas feridas, pode ser feito esse banho de assento até 3 vezes por dia, tá? É o quê? Prepara o negócio numa bacia e senta por 15 minutos. Tradicional, igual a vozinha ensinou a fazer, tá? Ainda existe. É um atraso de vida, eu acho. Tem que ter um negócio mais prático, mas funciona, é bom, como a gente diz. O que mais que a gente vai ter? Algo que eu já não sou, esse aqui eu não sou tão a favor, né? Eu não devia ter. Desodorante vaginal. Igual a gente usa desodorante, tem desodorante vaginal. Eu acho isso um absurdo. Mas existe. Agora, esse aqui, super indicado, sabonete vaginal. Por que existe sabonete vaginal? Só para limpar? Não é só essa a função dele. A região vaginal ela tem um pH próprio, um pH diferente. Então, esses sabonetes vão corrigir o pH. Tá? E conforme o sabonete vai bagunçar. Tipo, né? Conforme o sabonete é assim, vamos supor, tem uns que ele ajuda o seu pH. Outros descontrolam. Aí você tem corrimento, você tem mau cheiro, aí vira aquilo. Exatamente, tem que corrigir. Por quê? Porque geralmente eles têm o quê? Tem cheiro também, tem corante. Então, às vezes, essa reação que você está tendo nem é propriamente pelo sabonete, mas pelos aditivos que tem lá. Então, tem gente, por exemplo, que não gosta da marca X. Às vezes é um conservante que eles usam. Então, você tem que adaptar e encontrar o lugar normal. Muita gente gosta Não da é marca. muito bom, lá não é bom. A natura não é. Modificado, Ainda sopa da... não, modificado. Isso aqui é engraçado. Vou ficar engraçado. Principalmente na farmácia, eu comia muito. Mas o que vocês vão encontrar muito? Pessoa que procura sabonete íntimo de barbatimol. Alguém aqui já ouviu falar? Sim. Lá na farmácia? Posso falar aqui já? Pode. Alguém falar também. Mas lá eles também procuram. Por que eles procuram sabonete de barbatimol? E é efetivo? É efetivo, funciona. Por quê? Barbatimol é uma planta que tem um efeito adstringente. Eu já usei uma prova. Como muitas mulheres querem esse efeito adstringente. Então vende muito. Se você está entrando numa farmácia, você tem algum poder, alguma influência sobre quem compra, sempre fala, ó, sabonete íntimo de barbatimol a gente tem que ter. Porque vende, o povo procura, hoje em dia é muito bom. Hoje em dia é mais difícil de achar, né? Não é todas as marcas. Na época que eu estava na farmácia, só tinha uma marca que fazia.
Não lembro mais qual que era, mas era meio amarelo, meio rosa. Geralmente eu acho que agora você acha assim sobre o tipo, a rainha, essas coisas assim, né? Que faz mais dessas. Era uma marca. Eu gosto muito, isso não é na Natura de fazer, porque geralmente na Natura usa mais corantes, essas coisas, né? Eu não lembro o nome da marca, mas tem um desse também, não. Principalmente mulheres idosas procuram. Tá? Você pode indicar para ter esse efeito adstringente. Certo? Realmente dói feito. Tá, certo. Tem um efeito, sim, funciona. Tadinho do Lucas. No meio desse tanto de mulher, ele só fala assim, não menciona nada. Gente. Mas é bom você saber que funciona. Você fala pra ela, realmente. Pegou, né? As clientes não falam funciona. Porque quando é a primeira, por exemplo, o primeiro, geralmente eles não ficam. Realmente funciona. E o baixo, ele cicatriza, sabe, rápido. Mas geralmente isso mesmo, para cicatrização, as pessoas usam, muitas vezes mais a minha avó, realmente Ele é muito rápido. E daí, tipo, ela usava tipo, a planta mesmo, cortava a casquinha, a planta. A planta eu nunca vi. Porque geralmente Eu usei a carteira, planta, né? você usou a planta. Ah, não, não. fazia fardo, tudo mais, ele falava realmente materias mínimos, e tudo mais, ele falava. É porque ele sabe que ele utiliza por conta desse efeito. Então é isso. Deixa eu ver que horas são, senão daqui a pouco a turma entra. Não, tem tempo. Vamos passar segundo. Aqui nós vamos falar do segundo, mas na verdade acho que acaba sendo o primeiro medicamento mais indicado em termos de OTC. Anti-inflamatório. Tá? Mais indicado? Anti-inflamatório. Por quê? Pega dor de garganta, pega lesão, pega artrite, a artrose, a linha toda. Isso é o queridinho dos idosos também. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que você saber, o que é uma inflamação? Uma lesão, exatamente. É uma resposta de proteção normal, primeiro que a gente tem que saber. Lesão, a inflamação, eu quero muitas vezes que ela ocorra assim, tá? Porque ela favorece a cicatrização. Então, na cicatrização, os glóbulos brancos, eles estão tentando proteger o organismo de uma infecção, né? Seja por bactéria ou por vírus. Mas ela também pode acontecer quando ocorrem lesões no músculo, no osso, algum tipo de lesão, tá? Distensões também causa inflamação na área do esporte. Qual que é o grande problema? A área, ela se torna dolorosa, inchada e inflamada. Quem segue páginas de farmácia no Instagram, com certeza já viu essa gravura. Eu gosto muito dela porque ela é bem resumida os 5 sinais da inflamação. Nossa, tem uma moça, tá. Tem uma moça que ela trabalhava no hospital. O Instagram dela fez tanto sucesso que uma empresa de concurso chamou ela para dar aula. Ela é ótima. Ela é do Rio Grande do Sul. Sei que ela fala diferente. Muito boa a página dela. Não sei se você segue, que usa óculos, novinha, magrinha. Como chama? Como ela chama? Farmácia. Não, ela é ótima. E ela dá assim, farmácia resumida. Essa moça aqui. Ela dá muitas dicas assim profundas. Se vocês quiserem aqui. Isso. Achou? Então ela dá muitas dicas legais. Agora tem uns Instagram que é mais piada mesmo. Também é bom que nós estudar um pouco. Então, os sinais da inflamação. Quais são os principais? Principais não, são esses sinais. Isso que a gente tem que saber. Calor. Então, se eu tenho uma inflamação, provavelmente a pessoa vai ter febre.
rubor, ou seja, vai ficar vermelho, tá? Terceiro, edema, vai inchar. Quarto, dor mesmo. E por fim, se eu não tratar, o último estágio, a perda de função, necrose. Tá? Vai ter que ocupar. Então, a inflamação ela pode ser boa. Por quê? Ela vai proteger contra invasão. Se eu fico gripada, eu tenho um início de processo alérgico, de processo inflamatório. Eu tenho dor, eu tenho inchaço, eu fico com febre. É bom, eu quero isso, porque essa febre me ajuda. Ela me protege, ajuda a matar o invasor. Tudo isso é bom. Mas qual que é o principal problema? Tem hora que a inflamação é meio burra. Então ela empolga ali, não, vou proteger. E ela vai pega. Aí nesse caso a gente precisa tomar medicamento. Por que a gente fala principalmente com criança? Ah, tá com 37, até 37,5, uma febrinha, mas não vamos tomar remédio ainda não. Porque essa inflamação não teve um dia, eu não vou tomar remédio mais. Isso, o próprio organismo resolveu a situação. Então é boa. Mas a partir de 38, eu tenho que tomar cuidado. Porque se chegar em 40, dá convulsão. Começa a desnaturar a proteína, meu organismo começa a entrar em colapso. Então, por isso que eu tenho que cuidar, tá? O que a gente já viu hoje, né? O anti-inflamatório funciona com chave e fechadura da mesma forma. Só que dessa vez aqui eu não tenho estatina, histamina. Eu vou ter prostaglandinas e leucotrienos, que é a substância que o meu sistema de defesa vai produzir. A gente chama eles de mediadores da inflamação. Tá? Então, lembrando, é a classe de medicamento mais vendida no mundo. Então, a gente tem que entender de anti-inflamatório. Tá? Vamos lá, para que serve o anti-inflamatório? Localgia, que é dor na lombar, mialgia, que são dores gerais. Torcicolos, dor articular, inflamação de garganta, dor muscular, dor na perna, dor varicosa. Isso aqui depois a gente vem em outra área, que é a dor nas varizes. Contusão, hematomas, tendinite, dor pós-traumática, por exemplo, arranca-dente, algum tipo de trauma. Dor no nervo ciático, bursite e lesões leves. O que é bursite? Bursite é uma inflamação também, como se fosse no braço. Isso. O que é permitido, então? Naproxeno, ibuprofeno e cetoprofeno. São os mais vendidos. O que eu quero falar para vocês sobre anti-inflamatório? Tem dois grandes grupos: os não esteroides, ou AINES, e os esteroides. São os não esteroides, são utilizados para finalizar as dores menos intensas e mais corriqueiras. Vocês vão trabalhar aqui. Quais são os esteroides? São medicamentos que vão ter uma ação mais lenta, mas são utilizados para as inflamações autoimunes. Então, esteroides é um anti-inflamatório que na formulação dele ele parece um colesterol. O jeito dele. Qual que é o grande problema dele? Ele funciona, ele é um corticoide. Então, ele vai causar muitos efeitos colaterais. Inchaço, ele vai acumular no organismo, aumenta a pressão, altera a diabetes. Então, esse aqui, anti-inflamatórios, esteroides, vocês não vão trabalhar, tá? Mas existe, nós vamos falar deles depois. Então, vamos lá. Primeira geração de anti-inflamatórios. São os clássicos, os AINES que vocês vão indicar. São eles: Cataplan, Voltaren, ibuprofeno, alívio, Edivil, também ibuprofeno, Profenite, que é o cetoprofeno, Flanax, que é naproxeno, que é o mais usado de indicar, Feldene, que é o Proxutan,
Nisolite, que é a nisolida, e o Movaplec, que é o Meloxicam. Tá? Todos esses daqui. Vamos saber o que é. Qual que é o grande detalhe do Advil que a gente fala? Você já deve ter visto. Tem ibuprofeno de 400 e tem de 600 miligramas. O de 600 miligramas ele tem essa ação anti-inflamatória mais presente. Tá? De 400 a gente usa mais café do que a dor. Tá? Mas é o ibuprofeno para cólica. Para cólica. Eu uso só com o domingo. É muito bom. Apesar que com a febre eu sou meio suspeita, eu gosto, mas não me faz bem, a dipirose, o efeito dela é mais rápido, só que baixa a minha pressão, que é uma coisa. Ela sobe de uma vez, depois ela baixa. Não, mas eu gosto dela. Qual que vocês mais vão vender na farmácia? Diclofenaco. Muito. Principal dúvida que todo velhinho vai chegar falando, eu quero diclofenaco de potássio, porque o de sódio sobe a minha pressão. É fake, é boato, lenda urbana, não altera, tá? Não vai ter alteração. O sódio e o potássio, eles são estabilizantes. É só a forma do diclofenaco não estragar na formulação, tá? Vamos ver assim. Mas é tão pouco, que não vai ter um efeito significativo na pressão. Mas se o velhinho chega e fala, é o de potássio porque o de sódio sobe a minha pressão, o que você vai falar? É verdade. Não, é sério. Gente, não vai dar. Você não vai falar pra ele que não é mentira. Na farmácia que eu trabalhava, teve uma época que a gente conseguiu um diclofenaco que não especificava nada, se era só de potássio. Só diclofenaco na caixinha. Nós começamos a comprar só ele. Interessante. Porque o pessoal falava, porque tem que ser de potássio. Então, por que isso tem o diclofenaco de potássio e de sódio? São duas formas de estabilizar, tá? Porque, por exemplo, o Voltaren, ele foi muito utilizado para dores em coisas duras, por exemplo, dor de muscular, dor nos ossos. E o outro foi utilizado mais para músculo mole, como dor de garganta. Aí acabou que... E são só marcas, né? Uma é Cataflão, outra é Voltaren. Mas depois isso se espalhou de uma tal forma e o pessoal comprou essa ideia que não adianta. Por mais que você fala, eu tentei muito tempo, fiquei um ano, não, esse ano eu vou desmistificar esse trem. Não adianta. O povo acredita piamente. Então você tenta explicar. Se a pessoa entendeu, ótimo. Se a pessoa não entendeu, você concorda com ela. Não, realmente, você tem que levar. A diferença do Desflamônio é porque ele é tópico? Sim, ele é tópico. Aí é outra forma para estabilizar o diclofenaco. Tá? Você vai ver que tem diferença, tem um diclofenaco que ele é de liberação controlada. Acho que ele é de 100, parece. Não vai ver. Mas tem um diclofenaco que ele realmente é diferente por conta disso, tá? E a liberação dele é mais lenta. Você toma um só por dia, enquanto esse você tem que tomar 3. Tá? Flanax, muito bom. Qual que é o principal cuidado que eu tenho? Deixa eu ver se está aqui. Tá. Principal efeito colateral de anti-inflamatório. Eu sei que vocês têm que saber de cor. Não, ficou normal. Diarreia com constipação normal. Úlcera fértil. Ou seja, úlcera no estômago. Queimação. Mas se eu tenho um paciente que vai compra muito anti-inflamatório, o que eu faço? O senhor tem gastrite? O senhor tem algum problema no estômago? Esse remédio aqui não vai ser bom, não. Vai te dar dor de estômago? Avisa. E esse aqui é o mais importante. Insuficiência renal. Gente, anti-inflamatório acaba com isso. Principalmente aquelas pessoas que tomam toda semana. A minha mãe é toda. Exatamente. Ela uma hora para. Porque não aguenta. Tá?
Então, alguém que está comprando anti-inflamatório, você vê que é constante, aquela pessoa toda semana está na farmácia. Você não quer tentar tomar outro medicamento? O que o senhor tem? Porque, olha, ficar tomando muito anti-inflamatório não faz bem para o seu rim. E muitas vezes você está passando algum medicamento, tinha uma cliente que ela era muito consciente, ela tinha problema no rim, e ela perguntava, você quer anti-inflamatório? Eu não posso, eu tenho problema no rim. Então, orientar isso. Se a pessoa está tomando, bebe muita água, evita comer coisas que prejudicam, como por exemplo carambola, essas coisas que já é um veneno. Tá? Problemas de coagulação. E por fim, se toma muito todo dia, como infelizmente tem gente que toma, e tem gente que toma nem é tanto por mania, mas é porque tem uma artrite que dói todo dia, não aguenta de dor, pode dar hepatite medicamentosa, anti-inflamatória. Tá? E dá mesmo, gente, não é um efeito colateral igual náusea e vômito que todos eles têm. É sério, anti-inflamatório. Problema renal, hepatite medicamentosa, que é no fígado, problema de estômago, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pacientes que já têm problema, tá? Então, pessoa que toma anti-inflamatório, beber de jeito nenhum. Mas se for outro remédio, você até pode, mas anti-inflamatório não. Tá? O que mais? Então, anestesia, anti-inflamatório, é isso. Curiosidades. Aqui, o mito, né, dos tecidos pluricilores, do diclofenaco resinato. Sim, todos têm a mesma função. Muda só o tempo de absorção e de ação, mas é muito pequena essa mudança, tá? Então, liberação imediata causando analgesia, liberação prolongada, mas sem inflamação. Sim. Certo? Aí a gente tinha esses problemas muito sérios, né? Então, problema de estômago, insuficiência renal e hepatite medicamentosa. O que os cientistas falaram? Vamos tirar esses efeitos colaterais. A gente tem um anti-inflamatório que não causa isso. Veio os anti-inflamatórios segunda geração. Também AIDS. Eles são mais seletivos. Tá? Então, é a família Coxib, que é o Ercoxia e o Celebra. O Heterocoxib e o Celecoxib. Tá? Eles vão ter um efeito bem mais seletivo. Aí, quais são os efeitos colaterais? Indução de coagulação, causa trombose, infarto e AVC. Depois criaram esses anti-inflamatórios. São bons? São bons. Mas por conta desses efeitos que eu vou controlar com a medicação. Só pode vender esses daqui com receita médica, tá? Esses daqui são controlados. Mas existe, vocês vão saber que existe, que são anti-inflamatórios, mas causam efeitos muito mais pronunciados. Tá? Para passar eles, então, só o médico. Porque você tem que ter receita, mandar para a vigilância, para a Anvisa, que você está vendendo, igual antibiótico. Eles são bem controlados, tá? Aí nós vamos ter os anti-inflamatórios tópicos. Cataflã, niacinamida, propionate, diclofenaco, todos eles, tá? São muito bons. Qual que é a vantagem? O diclofenaco é mais barato. Tá? Vocês vão ver aí. Mas todos eles são bons. Se você tiver um paciente, olha, bati o pé, levei um negócio tópico, dê preferência pelo tópico. Por quê? Ele ajuda rápido, né? Ele não vai ter aqueles efeitos colaterais. Porque o uso é tópico. Então, problema de gastrite, insuficiência renal, eu não vou ter nada. Porque o uso é tópico. Isso não conseguiu essa colocação era antiga, né? É. Agora ele está controlado. Sim, é controlado. Falei, só venda com receita médica. É que foi a única que eu encontrei. Eu vendi hoje que a gente tem que não está controlado. Não, eu deveria.
Então, Qual que é? os dois. Ah, não, ela falou que era controlado. Eu preciso da cor dos pontos. Não, isso aqui é tudo verdadeiro. Então, gente, isso faz parte do atendimento farmacêutico. Fala assim, ó, o senhor está levando isso aqui, o que teve? Ah, eu bati o pé, o senhor não leva uma pomada tão melhor, o senhor não vai ter dor de estômago, o efeito vai ser mais rápido. Vamos trocar o comprimido por uma pomada? Isso faz parte da manutenção farmacêutica. Foi o que eu fiz com a minha mãe. Não faz, gente. Olha, nem que você tem que ir lá e passar, principalmente quando é da família, né? Nem que você tem que ir lá e passar todo dia nela, fazer massagem. Vale a pena. Olha, o efeito de anti-inflamatório direto. Nossa, não ganha. Não ganha. Então, o que eu quero que fique de anti-inflamatório para vocês? Os efeitos colaterais são graves, tá? Principalmente para fígado, rim, gastrite, úlcera, parte do estômago. Então, pega o quê? Gastrite, estômago, barriga, os rins e o fígado. Tá? O anti-inflamatório vende igual água. E mesolida, então, tem aquele tanto de promoção, né? Leve 4 para 3, não sei o quê. Mas, gente, dá uma orientação para esse paciente sair de lá, pelo menos sabendo dos efeitos colaterais. Você não vai assustar ele. Mas dá uma orientação, ó, o que você tem? Ah, eu tenho isso, dá para trocar por uma pomada? A gente pode fazer uma coisa para melhorar? E essa é a nossa tarefa. Tá? E por fim, os clássicos, analgésico, antitérmico e antipirético. Para dor e febre. São quais? Paracetamol, ibuprofeno e dipirona. Tá? Esses daqui que vocês estão cansados de ver, todo mundo conhece e todo mundo viu. Tá? Gente, eu tô dando uma sobrecarga em vocês hoje, né? Nossa, essa aula na minha turma eu dei ela em 5 aulas. Essa aula, você consegue mandar para vocês no grupo? Posso mandar se vocês quiserem. Então vamos lá. Antifúngico. São as bactérias, os fungos. Ah, eu estou nessa aula. Vamos achar que está no meio da aula, eu falei, eu tinha uma aula de fungo. Você já está no professor organizado. Fungos. O que são fungos? Micro-organismos. Exemplos, levedura, bolor. A mais conhecida são os cogumelos. Fungo é tão importante que tem na caracterização biológica um reino só para eles, separado das plantas, dos animais e das bactérias. Tem um só para o fungo. Tá? Tem alguns que são comestíveis, que são uma delícia. E é muito bom, gente. Daí eu ia de casa, mas eu ia não tá certo. São todos fungos. Aquele champignon que a gente come. É fungo do chão. Fungo, shiitake, shimeji. Ai, gente, é bom demais. Eu nunca comi esses outros. Ai, eu gosto. É uma delícia? É muito bom. E aqui a gente tem os outros mais prejudiciais. Não são tão chiques. Não, como por exemplo, aquele do pão, da laranja, do verde. Então vocês vão ver que os fungos eles têm uma variedade muito grande. Tem aqueles que são grandes que a gente come, tem esses que a gente não consegue nem separar do pão ou da laranja. Tem aquele que parece um hamburgão, que dá na comida quando tem a variedade. Então eles são muito variados. Tá? Mas o que nos interessa? Os que causam doenças. Que é o que a gente vai encontrar no balcão. A gente não vai vender shiitake nem shimeji, então esses daqui que interessam pra gente. Quais são as principais doenças que a gente vai ter relacionadas a fungos? As micoses superficiais, são pele, pelo e unha, que a gente já viu um pouquinho lá na dermatite de contato, que geralmente está junto com o fungo, tá? E a gente vai explicar por que os dois estão juntos hoje, agora. Infecção sistêmica, que é quando cai na corrente sanguínea e você cria o hospital, tá?
que a gente vai ver muito. A pessoa está estressada, está nervosa, ou já veio de outras doenças, está com o sistema imunológico comprometido, vai ter uma infecção profunda, tá? Paciente com maior risco de ter algum problema com o fungo. Pacientes imunossuprimidos, ou seja, que têm algum problema imunológico. Exemplo, transplantado. Quem faz transplante tem que tomar o resto da vida medicamento para o sistema imunológico funcionar menos. Então, eles vão estar sempre sujeitos a mais doenças oportunistas. O resto da vida, não adianta. Porque se o sistema imunológico funcionar de forma correta, ele rejeita o órgão. Então, tem que tomar cuidado com o resto da vida. E fala uma coisa, tipo, o silicone não tem esse problema, não tem esse problema. E é manual, é só os órgãos. Pacientes que estão passando por quimioterapia, pessoas que estão internadas, que colocaram próteses, que usam sonda, também vão ter esse problema, tá? E o mais comum que a gente vai analisar. Estressou o sistema imunológico alterado. Ou seja, metade da população está com o sistema imunológico alterado. E quem não está estressado hoje em dia? Não sei estressado. Não parece, mas eu sou estressada. Ela parece ser Eu sei, eu sou das energias, sabe? Eu sou das energias boas. Eu sou da energia. É a minha vibe. Vamos lá, antifúngico, sistêmico e tópico. A gente viu lá atrás que vai ter os superficiais, pele, unha e cabelo. E tem também aqueles de pele. Quando eu tenho de pele, geralmente eu vou ter que usar sistêmico, alguma coisa que eu tomo que vai expulsar de dentro para fora. professora. O meu menino está falando das manchinhas, só que aqui, assim, ó. Branca, né? Então vamos lá. Aqui tem alguns. Qual que eu destacaria para vocês? No sistema, itraconazol, fluconazol, cetoconazol. Amphotericina, ele entra como antifúngico e antibiótico. Ele é controlado, tá? Então, esse aqui vocês não vão trabalhar. Mas vende muito, tá? Amphotericina. Os efeitos colaterais são terríveis, mas é muito bom. É um dos poucos antifúngicos que a gente tem. Basicamente é isso. Então, ó, para tomar comprimido, itraconazol, fluconazol e cetoconazol. E nós vamos falar da forma de tomar o fluconazol, que é importante, porque ele é muito variável. Tópico: cetoconazol, pomada, ciclopirox para micose de unha, miconazol e mistatina para uns vaginais, tá? Terminatina vem mais profundamente pele. Mas é pouco, não é muito não. Mas é bom para quem tem micose de pele. Vamos lá, esse aqui eu adoro. Eu vendia muito na farmácia. Então, sabe, sabe quando você chega, você vende tanto uma coisa que o paciente chega e você já roda a fita? Vendia muito. Micose de unha. Gente, como que eu vou saber? Quando chega esse tipo de unha, não tem nem, né? Micose. Mas o que eu preciso saber? A unha começou a ficar ondulada demais, fica branca, parte branca, já é fungo, tá? E micose de unha é uma coisa terrível. Por quê? O tratamento é longo e volta. Volta. Por quê? O tratamento, pra você ter uma ideia, são 6 meses. Sim. E o que acontece? Com 1 mês, 2 meses, desaparece tudo. O que a pessoa faz? Para de tomar. Tipo antibiótico. Aí volta. Fala assim, se eu tomei, foi bom, mas voltou. Não, você quer eliminar? São 6 meses. Entendi. Tá? Então, como que eu vou tomar? Para micose de unha, eu vou ter que fazer uso de fluconazol, um comprimido por semana. Pelo amor de Deus. Se você der um por dia, o fígado da pessoa derrete. Vocês não me fazem isso, não, pelo amor de Deus. Eu vomito o fígado. Tá?
tomar por 6 meses. Uma vez na semana. Uma vez na semana por 6 meses. Tá? O que é importante que pouco a gente fala? Interação com o álcool. É 6 meses sem beber. Porque o álcool diminui o efeito do conazol. Exatamente. Olha, eu estou ótimo e eu quero ver. Só o proconazol vai resolver? Não. Precisa usar ciclopirox ou pulseril ou algum manipulado que eles fazem. Geralmente no manipulado eles põem terbinafina. Terbinafina. Aquele ali. Eles põem nas formulações manipuladas, é ótimo. Como que eu vou fazer? Com o ciclopirox, que eu não entendi. Tira esmalte, tira a base, tira tudo. Corta a unha o mais curto possível. Lixa. E toda vez que lixar a unha, aquela parte da lixa quebra e joga fora. E vai colocar 2 gotas por dia. 2 gotas 2 vezes por dia. Tá? Porque ele passa, vamos supor. Passa. Muito. Por isso que as mães ele passa e vai passar para nós. Por isso que as pessoas pegam, né? Sim. Eu não vou ir nos meus meses. Você não vai? Não vou. Hoje, geralmente eu faço. É que eu não vou encarregada. Fim de ano. Mas Deus do céu, eu mais uma vez, eu vou ter mais bonitinho, tá? Porque eu não sei fazer. Não, eu faço. Não, eu faço, mas eu não sei tirar contigo, não. Eu juramento. O ideal é não tirar. Eu só empurro ela para o quê? Pra dentro. É o ideal. É, porque ela protege. Na verdade, eu não sei. Se você parar de tirar, ela não cresce. Não cresce. A minha é bem A minha é bem pequena. Porque a minha que se tirando, aí ela mais atrapalha. Então, voltando ao ciclopirox, meninas. Quanto tempo voltar ao ciclopirox? Até desaparecer os sintomas. Então, 2 meses, some tudo. Eu posso parar de passar o ciclopirox. Mas o fluconazol eu tenho que continuar. Tá? O loceril, qual que é a vantagem? Se não me engano, é o loceril mesmo. Tem esmalte. Então, em vez de eu pingar a gotinha, porque isso aqui é líquido, eu passo o esmalte, fico uma semana, depois eu troco, como se fosse uma barra, com o antifúngico. Tá? É muito bom também. Mas a unha vai ficar feia, vai ficar amarela, vai ficar horrível, vai, durante o tratamento. Depois sua unha vai ficar linda, bonita novamente. Tá? Isso aqui vocês viram já hoje. Dermatite, né? A gente viu lá nas alergias. Por que a gente viu nas alergias e está vendo aqui nos fundos de novo? Geralmente, 80% dos casos, quem tem isso aqui tem alergia à substância que o fungo produz. Então, você tem um fungo, então você tem que tratar com cetoconazol, você vê que o tratamento é o mesmo. Mas o que você vai ter? Você vai ter alergia ao que o fungo produz. Aí você tem que entrar com um antialérgico. Tem esse problema, tá? Isso é difícil, né? Não é fácil. E aqui, ó, são essas manchinhas que você falou que você me tem. Aí eu posso passar o shampoo. Você compra o shampoo e esfrega as manchinhas. Pode passar todo dia. Uma vez por dia, até sumir, tá? E tem aquelas micoses no pé terríveis. Quais são os mais indicados? Né? Medicamento cetoconazol, clotrimazol e esse Midforte. Esse Midforte tem a tarja de venda com ordenação farmacêutica. Qual que é o mais indicado? Gente, isso aqui, junto com o polaramina, é uma coisa que você tem que entrar. Por quê? Ela tem cetoconazol, betametasona e neomicina. O que são esses 3? Cetoconazol, tipo, betametasona, antialérgico e anti-inflamatório. Ele é um corticoide, tá? Neomicina, cicatrizante. Mas a dosagem que ele está aqui, ele é mais cicatrizante. Mas eu comprei esse remédio.
Não, ele não precisa de receita, não. Vende normal. É que tem algumas formulações que a Naumicina é mais concentrada e ele fica com um antibiótico. Mas esse aqui você compra normal. Tá? Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Cortou o dedo, pode passar. Qualquer coisa. Sabe aqueles cremes milagrosos que a avó tem? Uma menina que cortou um mês atrás eu já sei. Qual a dosagem do Neomicina da Nevasquim? Sim. 5 miligramas por dia. Certo? Depois desse medicorte, eu indico, se for problema de pele, clotrimazol. Eu não gosto muito de clotrimazol não nada. Opinião particular. Eu gosto do clotrimazol. Tem gente que ama. Clotrimazol, achei mais forte. Tá? Então, finalizamos aqui o antifúngico. Certo? Deixa eu ver nossa hora. Isso. Vocês querem entrar em micose vaginal para a gente finalizar? Você vai para Então, isso aqui, gente, chama mapas mentais. Tem páginas na internet, é só de mapas mentais para atendimento. É sensacional. Depois você baixou, você sabe como é que é. Tá? Por que a gente vai falar dele? Porque tem micoses que são especificamente vaginais. Como que a gente vai saber? Aqui a gente vai fazer aquelas perguntas que eu fiz. Como que eu sei se uma micose ela é causada por fungo ou por bactéria? Porque, por exemplo, vamos para a bacteriana. Quando eu tenho uma micose por bactéria, vai ter cheiro de peixe podre. Tá? Ele vai ser branco acinzentado. Aí eu vou ter o tratamento. Não adianta eu tomar um anti-inflamatório, não vai haver inflamação, vai ser só o corrimento. Metronidazol por 7 dias. E clindamicina, quando a pessoa quer um antibiótico, quando a pessoa tem recorrência. Tem várias dicas. Como que eu vou saber se é por fungo? Vai ter coceira. O corrimento vai ser branco leitoso, em forma de grumo, tá? E eu vou ter inflamação. Vai estar inchado, vai estar vermelho. Então, nesse caso, qual é o tratamento? Fluconazol e listatina. Então, na por bactéria, eu não sinto coceira. Não. Mas o cheiro é muito forte. Nesse aqui, eu Sai do xixi? Então, eu vou usar listatina. Listatina aqui, ela não é atópica, é a intravaginal específica, tá? A pomada. A pomada intravaginal é aquela caixa gigantesca, grandona. Vem com o aplicador, tudo certinho. O que eu falo para vocês? Não existe que faça assim, a pomada, essa abdominal, acho que nem existe. Tem uma marca que é bem mais barata, mas vem com um aplicador só. Mas tem que comprar o aplicador à parte. Mas vem um pouco dela. Tem um laboratório também. Bem xing-ling. Importante vocês saberem sobre a listatina intravaginal. Eu tenho que passar a noite, antes de dormir, passar a noite inteira com o creme, tá? Durante o período que eu estou usando creme vaginal, sem relação sexual. Tá? Gente, é 5 dias, 7 dias. E avisem isso para os pacientes, tá? Tá levando o creme vaginal? Ó, esse período é sem relação sexual, tá? O período do tratamento. E o fluconazol? A gente viu lá na micose de unha que eu tomo 1 por semana. Aqui eu vou tomar 1 por dia por 3 dias. Tá? Então aqui muda. O medicamento é o mesmo, mas como mudou a doença, muda o jeito de tomar. Então, micose de unha, 1 comprimido por semana por 6 meses. Corrimento vaginal, micose vaginal, 1 comprimido por dia por 3 dias. Tá? E aqui é por
Tem pessoas que vão precisar de medidas contínuas para dar para a pessoa e para a família. Secnidazol. Secnidazol. Secnidazol, a pessoa vai ter o polimento, só que ela é sexualmente transmissível. E qual que é o grande problema? Nossa, teve uma vez que passou um caramba com isso. A menina tomava, fez uso de todas as pomadas vaginais e nada curava o polimento dela, o parceiro dela. Oriente parceiro. Tomava secnidazol, falou, mas eu tomei secnidazol, não resolveu. Eu falei, mas você tem que tomar. Porque eu não sabia mais o que fazer com ela. Aí veio minha supervisora. Ela falou assim, você deu pro seu parceiro? Ela falou, mas eu vou ter que dar para todos? Todos os parceiros. Então esse é um grande problema. O que já aconteceu também? Como, né, que é de todo mundo. Todos os parceiros têm que tomar, senão ela não sabe. Nossa, mas Qual que é outro problema também de quando você vai indicar secnidazol? Já tive um cliente assim também, o marido dela era caminhoneiro. Ela tomava e não parava, tomava e não era o marido chegar. ele. Não, Ele ele toma vai agora. E como é que você vai falar isso pra ela? Ela falou, mas ai, meu marido já tomou uma vez. Mas ele chegava e ficava doente. Então, né? Então, é complicado. Falar o quê? Ele pode ser que. Estão sendo um problema. Ele chegava. Daí você fala, mas ele viaja. Ah, não é como. Então você fala para ele contar que ele não. E vai passando. Então, assim, Isso chegou, tomou. Então, gente, esse tipo de coisa é muito complicado. É difícil mesmo, né? Porque aí você começa a ver muita coisa, mas, gente, como é que eu vou falar? Se você não tem coisa, não vou falar. Você tem que ir tentando contornar do jeito que tá, falar pra usar camisinha, ver se melhora. E aí não Para tem. um médico. O médico também não vai, o médico não vai nem saber dessas coisas. Nossa. Certo? Nossa! Pessoal, é isso. Então, vou liberar vocês, tá? Muito obrigada. Foi muito bom conhecer vocês. Vocês estão de férias. Tipo assim, a última aula é com você. Ah, comigo também. é? Volta o Bruno. Desse jeito, não sabe sair da frente. Eu não Não, Ah, sim, seria legal. Então, Nossa, hoje eu conheci a Ada.